A escravidão fica para trás. Mas a liberdade surge num deserto, seco e infértil. A fome é o próximo desafio. Novamente, Deus opera milagres. Primeiro, ele faz cair do céu o chamado maná, uma espécie de pão em grãos. Depois, vem a água para matar a sede. Mais que comida e água, os hebreus precisam de orientação pela imensidão do deserto. Para isso, segundo a Bíblia, Deus envia uma solução especial. Durante o dia, uma coluna de nuvem guia o caminho dos hebreus. Ela faz sombra para aliviar o calor no deserto. Quando o sol se põe, a coluna de nuvem dá lugar a uma coluna de fogo. As chamas iluminam o trajeto, aquecem os filhos de Israel nas noites frias e ditam o ritmo da caravana rumo à terra prometida. Então nisso a gente vê o cuidado de Deus com esse povo, que existe um plano para esse povo. Deus nos guiará rumo à terra prometida! Avancem! Há várias hipóteses sobre a rota que os hebreus percorrem depois que escapam do exército do faraó. Uma das mais aceitas pelos historiadores aponta um longo caminho que parte do Egito, entra no atual estado de Israel, passa pela Jordânia até chegar a Jericó, hoje território palestino. Uma rota que leva 40 dias para ser percorrida a pé. Mas por que então o povo leva 40 anos para fazer a travessia? Que a geração que está indo do Egito é uma geração da escravidão. O Deus de Israel vai testando eles para ver se eles estão aptos, maduros. Vai ter que vir outra geração que seja, no caso do Moisés, uma geração da liberdade. Além da fuga do Egito, outro fator ainda seria fundamental para transformar o povo hebreu em uma nação. Nós viraremos povo somente no Monte Sinai, quando receberemos as tábuas da lei. Os 10 mandamentos não são simplesmente mandamentos para uma sociedade funcionar melhor. Os 10 mandamentos são apresentados como parte da aliança de Deus com a humanidade. É como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas enquanto Moisés está fora, o povo se esquece de Deus. Os hebreus se entregam aos costumes pagãos. O povo começa a reclamar e dizer, puxa vida, para que você tirou a gente do Egito? Eles esquecem que lá eles estavam abaixo de chibatada. Então, nesse momento ali, eles fazem esse bezerro, eles pedem para que Arão, irmão de Moisés, que tinha ficado embaixo, fizesse uma representação para eles adorarem. Uma estátua similar à que aparece nessa passagem das Escrituras está aqui no Brasil. Ela faz parte do acervo do Museu de Arqueologia Bíblica no interior de São Paulo. Então esse bezerro, a gente vê, ele é de bronze e ele tem uma folha de ouro por cima moldando ele. E ele é da época de Moisés, mas ele representa exatamente essa ideia, que o bezerro era um objeto idolizado. Esse é o Deus que nos tirou do Egito! Quando volta ao acampamento e se depara com a cena, Moisés se revolta contra a ingratidão de seu povo. Como é que vocês puderam se esquecer tão rapidamente?
das leis que ouviram do Senhor. Não queremos mais fazer só o que pede, Moisés. Podemos dar um rosto a esse Deus, por que não? Porque é a lei. E foi estabelecido que não se deve adorar a outros deuses e nem cultuar imagens. Deus só irá proteger e abençoar aquele que fizer parte da aliança. Esse é um dos grandes momentos também de Israel. Porque é ali que Deus mostra, olha, eu escolhi esse povo e estou dando aqui todas as regras morais que esse povo vai ter para se manter como povo. Àqueles que se mantiveram fiéis à aliança, Deus dá outra chance. E Moisés recebe novamente os 10 mandamentos. Estabeleço agora uma nova aliança. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, para que todos vejam a minha obra. Nas tábuas de pedra estão as leis de toda a história. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ensine essas palavras ao povo e siga todas as orientações que eu te dei. Farei como o Senhor mandou. Obrigado. Moisés vai conseguir que a gente entenda que aquilo que está sendo falado lá não é para quem está lá, também é para quem está lá, mas é para quem vai ler depois, nós. Antes de sair, Moisés ainda tem um pedido: ver a face de Deus. Você não verá o meu rosto como deseja, Moisés, porque homem algum contemplará a minha face e viverá. Fique diante desta fenda. Quando a minha glória passar por ela, eu a cobrirei com a mão até que tenha passado. Você me verá pelas costas, mas o rosto não verá. Iluminado, Moisés volta ao encontro do povo. E transmite a eles a mensagem de Deus. Aqui estão as palavras da aliança. Os 10 mandamentos. Moisés é o responsável por registrar a história do seu povo para que as gerações seguintes conhecessem os antepassados. É ele quem escreve os 5 primeiros livros do Antigo Testamento.
Aqui no Santuário do Livro, em Jerusalém, está a cópia mais antiga dos textos bíblicos, os manuscritos do Mar Morto. Uma relíquia considerada por especialistas a descoberta arqueológica mais importante de todos os tempos. Quem nos acompanha é Adolfo Reutemann, diretor do santuário e um dos homens mais respeitados do mundo em história bíblica. A maior relíquia da humanidade foi descoberta na década de 40, em cavernas da Cisjordânia. Dentro de vasos como este estavam pergaminhos escritos em hebraico há mais de 2.000 anos. Hoje, nós temos cerca de 1.000 pergaminhos completos. É um privilégio, nós vamos entrar agora nesse cofre, que é um dos lugares mais seguros aqui de Israel, onde estão guardados pergaminhos que o público jamais verá de perto, mas que a Record TV vai ter a chance agora de ver lá dentro. Vamos lá. Repare que logo na primeira porta, um funcionário está armado com um fuzil. Aqui, chega aqui, tem uma porta de aço com um código. Nós vamos abrir esta segunda porta. O Adolfo está abrindo. E agora mais uma terceira porta. Segurança reforçada para guardar um verdadeiro tesouro. Os manuscritos originais ficam trancados neste armário, longe de tudo que possa danificar documentos tão antigos. Só que o curador dos manuscritos abre uma exceção para a nossa equipe. Ele pode mostrar esse pedacinho original do livro de Isaías, com mais de 2.000 anos, encontrados em Qumran. O pesquisador retira um dos manuscritos do Mar Morto. O fragmento fica em uma moldura climatizada e somente ele pode tocar a caixa. A gente teve que diminuir a luz. Estava muito claro no momento que nós entramos aqui na sala. Para mostrar o documento, é preciso abaixar um pouco a luz, porque esses documentos são extremamente frágeis. Um cuidado totalmente compreensível, principalmente quando se está diante do mais antigo relato bíblico que a humanidade ainda possui. Esses manuscritos têm mais de 2.000 anos. E apesar de ser apenas uma parte, você ainda consegue ler perfeitamente. No santuário é possível ver também uma cópia dos 10 Mandamentos, escrita há 2 milênios. O maior tesouro cultural do povo de Israel é este pergaminho completo dos 10 Mandamentos. Além de levar as tábuas da lei para os hebreus, Moisés recebe no deserto outra missão de Deus. É o que mostra o repórter Rogério Guimarães. Estão todos aguardando, tio. Reuni o povo como o senhor pediu. Ótimo. Então não vamos fazê-los esperar. Moisés reúne seu povo para um mutirão. Eles vão construir o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel construída pelos judeus antes de haver o templo, e essa tenda os acompanhava pelo deserto durante a sua peregrinação, desde que saíram do Egito. Meu Deus, fizemos tudo como o Senhor ordenou. Cada detalhe. Sim, Moisés. Aqui, neste lugar, virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Arão é escolhido o primeiro sumo sacerdote, o único que pode entrar na presença de Deus uma vez ao ano. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. O tabernáculo com a Arca da Aliança mantém vivo o pacto entre Deus e seu povo durante os 40 anos no deserto. É com esse espírito que Moisés e seus seguidores
deixam o Egito e seguem rumo à terra prometida. Mas para reconquistar Israel, o sucessor de Moisés, Josué, deve liderar o exército hebreu em batalhas épicas. Ano 1406 a.C. O rio onde um dia Jesus Cristo seria batizado por João Batista, muito tempo antes, representa um dos primeiros desafios de Josué para chegar a Canaã. No caminho até a terra prometida está o Rio Jordão. Naquele tempo, um rio muito mais volumoso do que vemos hoje, com até 1 quilômetro de distância entre uma margem e outra. Segundo a Bíblia, nessas águas, Deus realiza mais um milagre para salvar o povo hebreu. Você está com medo que os hebreus atravessem o Jordão? Você acha mesmo que isso pode acontecer? O deboche do rei de Jericó tem um motivo. Josué e os hebreus estão diante de um obstáculo que parece intransponível. Mas a fé de Josué é inabalável. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Os sacerdotes levitas levam à beira do rio a Arca da Aliança, que contém as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, o irmão de Moisés, e o maná que alimentou os hebreus no deserto. As águas imediatamente começam a se movimentar. Até que o caminho finalmente surge diante de todos. Obrigado, Senhor, por mais essa prova de amor por nós. Em breve estaremos na Terra Prometida. No caminho para a Terra Prometida, o povo hebreu se depara com vários obstáculos. O primeiro, e um dos mais difíceis, fica na cidade de Jericó, hoje território palestino. A conquista da cidade fortificada, bem ali atrás, naquelas terras, era fundamental para o avanço dos homens de Israel. E se o povo, então, conseguisse dominar essa cidade, conseguisse resolver esse problema dessa barreira, tudo o resto ia ser fácil. Seguindo as ordens de Deus, Josué determina que o exército hebreu dê 7 voltas completas em torno da cidade amuralhada de Jericó. Amigo, depois da 7ª e última volta, o que vai acontecer? Vamos gritar, todos juntos, acompanhando as trombetas dos levitas. Deus me revelou, Caleb, que se agirmos assim, o muro da cidade cairá abaixo, o mais que pareça impossível. As trombetas dos hebreus são parecidas com esta, exposta no Museu de Arqueologia Bíblica, em São Paulo. Esse é um pedaço de chifre de carneiro que eles usavam para tocar, era chamado shofar. No caso de Josué, ele representa a ação divina na hora da batalha. Mas quando a marcha completa o 7º dia, a profecia se cumpre. Veja! A muralha! Para espanto de todos, a fortaleza, que parecia intransponível, desmorona. Jericó se abre diante do povo de Israel. Do ponto de vista físico, é possível. Barulho sonoro extremamente grande pode trepidar uma estrutura de materiais. E pode ter derrubado as muralhas por vibração. Para os especialistas, a tomada de Jericó representa a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Esse povo que está conquistando Jericó
não estava no Egito. Os únicos que continuam vivos é Josué e Caleb. Os outros todos nasceram durante a peregrinação no deserto. É em campos como estes aqui no Vale do Ayalon que Josué conduz seu povo nas batalhas contra aqueles que ocupam a terra prometida durante o período em que os hebreus são escravos no Egito. Mais de 3.000 anos depois, ainda é possível encontrar vestígios que intrigam os pesquisadores, como essas grandes rochas vulcânicas que só existem aqui, num lugar onde não tem vulcões. Segundo a Bíblia, essas rochas foram enviadas do céu para ajudar o exército hebreu nas batalhas que aconteceram aqui. Ano 1400 a.C. Depois de anos de luta, Josué finalmente alcança a tão sonhada Terra Prometida. Os representantes de cada uma das tribos recebem uma porção da Terra Prometida. Este é o atual mapa do Estado de Israel. Nós podemos ver que o território conquistado por Josué e o exército hebreu é bem próximo ao que hoje representa a nação dos judeus. Os únicos que não recebem terras são os descendentes de Levi, a tribo dos sacerdotes. Os levitas passam a viver junto à tribo de Efraim, perto do tabernáculo, a tenda que guarda a Arca da Aliança. Chegou o momento de tomarmos posse do que nos pertence. A nossa terra prometida. A decisão será justa. Todos terão boas terras em Canaã. Viva Israel!